Oi, tudo bem com você? Eu sou a Renata, sejam bem-vindos ao 15 Dias para Ler e hoje aqui é dia de tag. Eu vou responder a tag dos hábitos de leitura. Antes, só um adendo aqui, faz quase 3 semanas que eu não posto vídeo e claro que eu não gostei de não postar, mas eu gostei de uma coisa. Eu senti muita saudade, eu senti muita falta de postar vídeo e de interagir com vocês, então eu percebi o quanto foi acertada essa minha decisão de criar um canal aqui no YouTube, apesar de toda a vergonha, de toda a dificuldade que eu tenho para falar, acreditem. E, enfim, eu fiquei muito feliz por poder voltar a postar vídeos por aqui. Eu tive problemas com meu celular, comprei um aparelho novo, por azar ele também veio com defeito. E aqui vocês estão vendo um vídeo feito pela minha terceira tentativa de celular. Então, se vocês estão assistindo, significa que deu tudo certo, está tudo resolvido e retomaremos o ritmo normal por aqui. Esta tag que eu vou responder, eu vi no canal da Ana Lu Bussolar, que, por sua vez, a havia visto num canal estrangeiro e traduziu as perguntas para o português. E eu gostei dessa tag porque ela tem umas perguntas diferentes das habituais que nós vemos aí em tantas outras tags. Então, sem mais delongas, vamos à primeira pergunta, que é: você tem um local específico em casa para ler? Não, mas eu tenho os meus locais preferidos. E por incrível que pareça, um deles não é aqui no meu quarto, onde fica a estante, é lá na sala. Eu gosto muito de ler no sofá ou no tapete. Para alegria dos gatos, né? Eu gosto de ler no tapete. E eu digo isso porque aqui em casa tem a gangue do material escolar, né? Eles adoram pegar lápis e borracha, principalmente a gata, a Jade. Ela ama ficar competindo comigo para ver quem que vai usar o lápis primeiro. Então, além de ler, eu acabo me divertindo com as artes dos gatos ali na sala. A segunda pergunta: marcador de página ou qualquer pedaço de papel? Qualquer pedaço de papel. Eu não faço questão alguma de marcador. E eu acho até engraçado, porque normalmente, né, eu vejo gente que coleciona marcador ou mostra no Instagram aqueles marcadores que são, de fato, muito bonitos. Mas eu sinceramente não ligo. Eu tenho alguns marcadores aqui em casa que são muito especiais porque eu ganhei. Então tem um marcador que foi feito pela minha melhor amiga, tem marcadores feitos pelo meu filho em trabalhinhos de escola. Então são objetos que eu guardo com muito carinho, mas porque foram feitos por pessoas especiais, mas eu não tenho apego a marcadores de uma forma geral. Eu, inclusive, uso para marcar as minhas leituras isso aqui, que é uma reguinha, na verdade, onde vem os post-its que eu uso para fazer as marcações dos livros. Então, quando eu interrompo a leitura, eu simplesmente deixo aqui na página e fica tudo certo. Aliás, estou lendo isso aqui, estou me divertindo, eu estou rolando de dar risada. Mas isso é assunto para outra hora. A terceira pergunta: você pode simplesmente parar de ler ou precisa finalizar um capítulo ou ler uma certa quantidade de páginas? Gente, eu paro a leitura até no meio da frase. Eu só fiquei sabendo que existe essa mania de leitor, né? De só interromper a leitura num final de capítulo, por exemplo, quando eu comecei a frequentar canais literários aqui no YouTube e no Instagram. Eu sequer sabia que existe essa mania. E assim, quando eu era mais nova, eu lia muito dentro do ônibus, a caminho da escola, a caminho do trabalho. Então, eu sempre parei de ler quando eu chegava no meu ponto. Então, imagina se eu fosse terminar o parágrafo, né? Não dá. Naturalmente, para mim, a leitura sempre foi um preenchedor desses espaços vazios ao longo do dia. Então, talvez por isso eu não tenha tantas manias de leitor assim. Hoje em dia, por mais que eu leia dentro de casa, eu leio de uma forma muito picada. Então, antes de eu ir trabalhar, por exemplo, imagina se eu estiver lendo um livro que não tem divisão de capítulos ou que tem capítulos imensos. Eu vou perder hora todo santo dia. Não dá muito certo. A próxima pergunta: você come ou bebe enquanto lê? Sim, eu tomo muita água. Gosto muito de tomar chá e café. Eu só tomo cuidado de deixar o copo sempre longe do livro. Eu só não como durante a minha leitura porque também eu tenho receio de sujar o livro com os dedos, né? Porque eu acho que se eu fosse comer durante a leitura, eu comeria bolacha, salgadinho, nada saudável, né? Porque eu não vou fazer uma refeição lendo. Eu ainda não cheguei a este ponto. Quer dizer, já teve livro que eu li durante a refeição. Vamos pular essa parte.
Para a próxima pergunta, a resposta talvez contrarie o que eu acabei de dizer, mas vamos com calma. Você é multitasking e assiste TV ou ouve música enquanto lê? Não. A leitura, para mim, é uma atividade extremamente imersiva. Quando eu começo a ler, eu não presto atenção em mais nada. O que é ruim, porque eu às vezes perco hora de fazer alguma coisa importante. Então, sabendo disso, eu já coloco meu relógio para despertar de manhã, para que eu interrompa a leitura e vá trabalhar. Mas, por outro lado, é ótimo, porque eu posso ler com barulho, com gente falando, com um cachorro latindo, criança chorando. Não me importa. Aconteça o que acontecer, estou lendo. E eu disse que quase contraria o que eu acabei de dizer, porque eu disse já que em alguns momentos eu li durante refeição, né? Pois é, quando eu tô lendo thriller e eu estou chegando no finalzinho, eu não consigo parar de ler aquilo e às vezes eu tô com fome. E aí eu sigo comendo e lendo. Mas isso é raro, tá? São ocasiões bem pontuais e normalmente motivadas aí pela pura curiosidade. A próxima, um livro de cada vez ou vários? Vários. Como eu disse, eu tenho um ritmo de leitura assim bastante peculiar. Eu aproveito muito as brechas ao longo do dia. Então eu costumo ter um livro para a hora que eu acordo, outro para esses momentos do café e outro para a noite. Vou dar um exemplo com os 3 que eu estou lendo no momento. Crônica da Casa Assassinada é um livro pesadíssimo. Então, gente, eu não vou me animar a ler isso antes de dormir. Então eu prefiro ler durante o dia, pela manhã. Aí eu leio, interrompo e passo o resto do dia digerindo aquela leitura. O Filhos da República, não. Filhos da América, da Nélida Pinhon. É um livro de não ficção, são ensaios dela. Então eu leio um ensaio no meio do dia, antes do café ou um pouco depois do almoço. Enfim, é uma leitura que me exige mais atenção pela linguagem utilizada pela Nélida. Ela é uma pessoa muito erudita, né? Naturalmente muito erudita. E que me requer algum esforço intelectual para compreensão. Então, ótimo ler no meio do dia, eu estou com a cabeça fresca, digamos. E à noite estou lendo Os Irmãos Karamazov, que embora seja uma tragédia, tem um narrador muito engraçadinho, então é um livro divertido. Eu leio um certo pedaço, fecho o livro e vou dormir feliz da vida, para me angustiar no dia seguinte com a crônica da casa assassinada. Mas enfim, é assim que eu vou mantendo o meu ritmo de leitura e eu rendo bem assim. Eu sempre li mais de um livro ao mesmo tempo. A 7ª pergunta eu acho que eu não preciso nem responder, né? Ler em casa ou ler em qualquer lugar? Em qualquer lugar, sob quaisquer circunstâncias, a qualquer momento, de qualquer forma. Leio sempre. E a próxima, você lê em voz alta ou apenas na sua cabeça? Via de regra, apenas na minha cabeça. Mas quando um texto é muito difícil ou quando ele é escrito com muita pauta na oralidade, como é, por exemplo, Graciliano Ramos ou Saramago, alguns trechos eu leio em voz alta. E quando eu tenho alguma dificuldade na compreensão do assunto ou do texto, eu também leio em voz alta. Um exemplo é esse livro da Nélida, sobre o qual eu acabei de falar. Existem alguns parágrafos que me requerem mais atenção e esse sim eu leio em voz alta. Você lê tudo ou pula páginas? Depende. Se for um livro de ficção, eu leio tudo, mas não significa que eu leia feliz. Eu detesto livro tremendamente descritivo, quando aquela descrição não leva a nada. Então a pessoa tá ali descrevendo o tapete, tá descrevendo a maçaneta, a estátua que o personagem tem no quarto. Gente, me dá um nervoso, me dá uma angústia. Eu não gosto, mas leio. Agora, quando é livro de não ficção, depende, porque nem sempre eu leio a não ficção na ordem em que o livro está. Eu às vezes leio capítulos específicos ou, por exemplo, contos também. Às vezes eu tenho um livro com, 15 contos, mas um conto tem 10 páginas, o outro tem 20. Eu tenho um período curto para leitura, um período curto de tempo para leitura. Eu vou ler o de 10, pulo esses contos maiores e depois eu retorno a eles num momento oportuno. Então são leituras não sequenciais que eu faço. A 10ª pergunta me deixou um bocado intrigada. Você quebra a lombada ou mantém o livro como novo? Eu sou extremamente cuidadosa com os meus livros, mas eu não sou neurótica nem maníaca a respeito disso. Quebrar a lombada, pelo que eu entendo, é quebrar isso aqui, né? Você abrir o livro e forçar para que haja aquele corte que decorre naturalmente do tempo,
do manuseio ou da abertura em excesso, né? Quando a pessoa arreganha o livro. Eu procuro não abrir em excesso o meu livro, eu não preciso estar com ele totalmente aberto para ler, né? Esse ângulo aqui para mim é o suficiente, consigo ler confortavelmente. E eu nunca ouvi falar de alguém que deliberadamente pega um livro e abre para que a lombada quebre. Você faz isso ou conhece alguém que faz isso? Porque, sinceramente, para mim isso foi novidade. Então, respondendo finalmente a pergunta, eu não quebro a lombada, mas eu entendo que alguns livros em algum momento irão quebrar, como é o caso desse aqui, por exemplo, Vermelho Negro. Ele tem quase 650 páginas. É capa mole, né? Aquelas edições da Penguin. Logo, em algum momento durante a leitura, isso aqui vai quebrar. Esse aqui provavelmente só tá inteiro, assim, porque é um exemplar que eu nunca li, né? Eu já li esse livro antes, mas em exemplar de biblioteca. E a 11ª pergunta, você escreve nos seus livros? Geralmente, sim. Existem alguns livros que eu compro e eu sei que não vão durar muito aqui na minha estante. Eu só mantenho aqui em casa livros que são ou preferidos da vida ou livros que eu pretendo reler. Então, existem algumas obras que são de puro entretenimento, que são livros de que eu gosto muito também, mas eu não conservo em casa, sinceramente. Claro, a menos que eu pretenda reler. Vou dar um exemplo, o livro da Evelyn Hugo, lá, o da Taylor Jenkins Reid. Um livro muito bacana, muito legal, mas que desde o início eu percebi que era um livro que não ia ficar aqui em casa. Então, este eu li sem anotar, porque eu já tinha a intenção de passar esse livro para frente, seja através de troca no Scooby, troca com outra pessoa. Mas se um livro é preferido da vida, como é o caso desse aqui, por exemplo, né? Em algum momento ele será lido, que vai ser uma releitura do conteúdo para mim. Mas é um livro que eu sei que me agrada. Eu amo essa história, O Vermelho Negro. Eu sei que eu vou escrever, sabe? Então, o critério para que eu escreva ou não num livro é a minha intenção em manter ou não aquela obra na estante. Se é um livro que eu pretendo manter na estante, sim, eu escrevo. Se é um livro que muito provavelmente vai embora, não escrevo. Essas foram as minhas respostas, mas agora eu quero saber as suas. Você tem alguma mania de leitor, algum costume específico, ou você é adepto de alguma dessas manias populares, como, por exemplo, não interromper jamais uma leitura no meio de um capítulo? Me conta aqui nos comentários que eu vou gostar de saber. Ah, claro, e principalmente, me conta se você quebra ou conhece quem quebre a lombada de propósito, porque eu fiquei bem intrigada com essa pergunta. Nós nos vemos nos próximos vídeos, mais especificamente nos vemos amanhã, porque eu vou aproveitar que eu tô em condições novamente, já estou maquiada e vou gravar o vídeo dos lidos de setembro, que já estão separadinhos aqui para isso. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!